minutos e nós já tivemos antecipação aqui de algumas medidas que o governo do estado de São Paulo está tomando para flexibilizar a retomada aí das atividades, a flexibilização, na verdade, do isolamento social. E o comércio, claro, vai ser beneficiado com essas medidas e nós vamos falar sobre isso agora com o Guilherme Ditze, que é assessor econômico da FEComércio. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você novamente. Bom, Guilherme, nós falamos algumas semanas atrás a respeito do impacto negativo que o isolamento social teve sobre o comércio. Hoje nós tivemos aí já os dados do CAGED mostrando as demissões formais que aumentaram muito de março para abril. E agora, como é que você vê essa flexibilização? Olha, Denise, como se falou, o cenário é muito ruim. A gente teve um cenário de desemprego, como se falou, do CAGED, de mais de 1 milhão de desempregados ao longo desse ano. Vale lembrar que ano passado a gente teve um saldo positivo de 650 mil empregados, no positivo de empregos formais. A partir do pronunciamento do Dória, a gente vê um avanço, né? Não é o mundo perfeito que a gente gostaria nesse momento, mas é um avanço. A gente veio de várias sequências de prorrogação da quarentena e agora pelo menos uma indicação de retomada da economia. Pode ser tímida, mas pelo menos indica algum cenário, e era isso que os empresários precisavam, expectativa, o que vai vir pela frente. Agora, como o governador distribuiu para as 16 regiões do estado, acabou também passando esse trabalho para os municípios. Então a gente vai ter ainda algumas dúvidas para serem esclarecidas, no sentido de como será a reabertura desse comércio, da atividade como um todo. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, não necessariamente a partir do dia 1º a gente vai ter a reabertura do comércio, vai depender de algumas decisões aí do prefeito Bruno Covas. Vai ser aos poucos, não é? Mas se pega, por exemplo, comércio de rua, pode ter uma flexibilização maior, alguns segmentos ainda devem ficar fechados, os cabeleireiros continuam com restrições, assim como as academias, que é exatamente o oposto do que o presidente Bolsonaro tinha proposto, não é? Mas o que se pensa muito é na reativação do comércio em geral, e isso é importante para garantir a sobrevivência das empresas e sobrevivência dos empregos também, não é, Guilherme? Exatamente. E eu acho, Denise, é importante sempre falar aí para os nossos ouvintes e telespectadores o seguinte: por mais que tenha tido essa medida de reabertura gradual, nada impede que o governo continue adotando medidas para preservar as empresas, no sentido de postergar o pagamento de impostos e também crédito. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Agora, o que a gente está vendo é, de fato, uma reabertura. A gente vai ter aí no comércio na cidade de São Paulo, como ele está na Zona 2, é a segunda após a principal, que é a vermelha, pelo menos vai ter uma abertura com 20% da capacidade da loja. Então, aí vai ficar uma questão, Denise: será que a gente vai ter uma retomada de demanda aí de consumo nesse ritmo para poder satisfazer o faturamento de abertura de loja? Então vai depender muito de cada empresa, cada empresário, cada movimento aí de comércio, para a gente saber se vai valer a pena ou não abrir a partir desse decreto de abertura do comércio. Novamente, é uma situação muito delicada. A gente está vendo as pessoas com muito medo de saírem às ruas, de contaminação. A gente não chegou naquele pico de que todo mundo já esteja imune ao coronavírus. Então, talvez a demanda ainda não vai ser de forma recuperada tão rápida, e isso deve impactar ainda os negócios para o varejo no primeiro momento. E o comércio terá de se mobilizar também nessa questão da contaminação, de exigir a utilização de máscaras, de medidas de higiene mesmo, para que não tenha que voltar atrás, né? Porque vai abrindo aos poucos e eles sinalizaram muito essa possibilidade de voltar a fechar no caso de haver uma expansão muito forte da contaminação, e isso vai depender muito das condições de abertura também. E o governo do estado já divulgou agora há pouco os protocolos para cada setor. Inclusive tem do protocolo do comércio varejista, com distanciamento social, higiene pessoal, comunicação, todas as formas de como você lidar com esse consumidor, com máscara, com higienização, álcool gel, você determinar a circulação das pessoas na loja. Então, há um certo direcionamento do governo do estado. O problema é que a gente não sabe como será a adaptação nos comércios dos municípios, né? Obviamente, quem vai definir isso vai ser cada prefeito a partir do seu decreto. E é interessante também, até foi perguntado ao prefeito Bruno Covas, como será essa flexibilização, porque São Paulo não é uma cidade isolada, ela está junta com outras cidades que formam a grande São Paulo, que gente que mora
em Guarulhos, trabalha em São Paulo, ou da Baixada Santista, que vem trabalhar na cidade de São Paulo, e essas outras regiões estão no vermelho, onde os comércios estarão fechados. Então, é uma situação muito difícil, Denise, da gente entender como será a reabertura, como será esse processo, mas, de qualquer forma, eu acho que é um avanço muito importante que o governo deu nesse momento, de dar um mínimo de previsibilidade, e a partir desses protocolos definidos pelo governo que os municípios podem utilizar como referência, eu acho que é um passo importante, e aí, pelo menos, para a gente retomar. Ninguém esperava que a economia fosse retomar de uma forma muito rápida, né, que as pessoas voltassem às ruas com um ritmo de consumo, mas pelo menos uma abertura gradual, aí, colocando certos parâmetros, foi muito positivo nesse momento. E Guilherme, para fecharmos, você citou o problema aí de ajuda financeira às empresas, que isso deve continuar, inclusive com revisão da cobrança de impostos. Agora, houve grandes problemas e o comércio foi um dos setores atingidos por essa dificuldade, que é aquelas empresas que não tinham folha de salários nos bancos e não conseguiam ter acesso, por causa disso, àquela liberação de crédito especificamente para você poder manter o emprego. Você acha que o comércio conseguiu superar? Como é que você avalia a situação hoje? De forma alguma, Denise. Eu acho que a situação do crédito é muito debilitada ainda, no sentido das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, terem muita dificuldade por não terem as garantias necessárias que os bancos exigem nesse momento. Então, não há um cenário aí de que as empresas estão conseguindo de uma forma mais fácil obter crédito no sistema financeiro, mesmo nas tais fintechs, também está muito difícil você conseguir, porque o modelo de negócio, neste momento, ainda oferece taxas mais altas do que os grandes bancos. Então, a gente vê um problema muito grande para as empresas que já perderam o seu caixa. É sempre importante lembrar que as micro e pequenas empresas não têm mais de 30 dias de caixa para poder sobreviver. A gente está falando de 2 meses de quarentena, então ou elas fecharam as portas, ou elas tiveram que renegociar seus custos, ou as que conseguiram obter crédito ainda conseguem sobreviver nesse momento. Mas é muito difícil porque as empresas não estão conseguindo. A gente tem reclamação dos empresários diariamente de que não está sendo fácil nem para capital de giro, nem para desconto de duplicatas, que também é uma modalidade muito importante para o empresário. Nós conversamos aqui com o Guilherme Ditze, que é assessor econômico da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Guilherme, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, até a próxima.